Oiê, eu aqui pensando de novo. Aqui no Brasil a gente tem muita coisa para pensar, mas eu estou pensando hoje especificamente sobre uma conversa que eu tive com o professor sobre a Argentina e sobre os Estados Unidos. Não precisa ser muito inteligente para entender o quanto que a esquerda é nefasta. Há alguns anos atrás, todo mundo sabe que o nosso destino, o destino dos brasileiros, se perguntasse para alguns brasileiros aonde que eles gostariam de morar, era nos Estados Unidos. Todos nós conhecemos ou temos parentes que foram para os Estados Unidos. As pessoas faziam de tudo para ir para os Estados Unidos. O capitalismo selvagem dos Estados Unidos, que a esquerda tanto critica, era o destino preferido dos brasileiros. Ainda é, mas agora nem tanto. Então é uma coisa tão ilógica da esquerda, fala tanto do capitalismo, e o país mais capitalista do mundo era o destino preferido dos brasileiros para morar. Então os brasileiros iam para lá trabalhar, mas trabalhar de verdade, trabalhar sem CLT, trabalhar sem férias remuneradas, trabalhar sem final de semana remunerado, trabalhar de verdade. E faziam a vida acontecer lá e ainda mandavam dinheiro para os parentes aqui no Brasil. Esse é o capitalismo selvagem que a esquerda fala tanto, mas que todo mundo queria. E bastou os Estados Unidos cair na mão da esquerda, devagarinho, sem que a gente percebesse, para os Estados Unidos começar a cair ladeira abaixo, quase perdendo o seu espaço, o seu topo, o topo da maior economia do mundo para a China. Ainda corre esse risco, né? Que a China daí é outra história, mas é capitalista também. Então é tão nítido ver os Estados Unidos que era e os Estados Unidos que foi até o ano passado na mão da esquerda. A gente viu as coisas se deteriorando nos Estados Unidos, assim como na Argentina. A Argentina já foi uma das 10 maiores economias do mundo. Caiu na mão da esquerda. Olha a situação da Argentina até o ano passado ou retrasado, não lembro, antes do Milei assumir. Então assim, basta 2 neurônios, é só ligar Lé com Cré e a gente sabe o que a esquerda é capaz de fazer num país. É o que fez nos Estados Unidos e é o que fez na Argentina. Agora, os Estados Unidos se levantando, a Argentina em 1 ano e meio superando todas as expectativas. Milei chegou cortando tudo, demitindo o funcionário público incompetente, porque o funcionalismo público, porque fez uma prova uma vez na vida, acha que está capacitado para fazer aquele trabalho pro resto da vida, e isso não é verdade. As pessoas precisam ser avaliadas pelo seu mérito, pela sua competência, e não pela prova que fizeram uma vez na vida. Então Milei começou cortando, demitindo milhares ou centenas de funcionários públicos, diminuindo a máquina pública, porque o Estado não tem condições de gerir empresas. O Estado não tem condições de gerir a saúde. O Estado não tem condições de gerir a educação. O Estado não tem condições de gerir a segurança pública. Por isso que nós vivemos o que nós vivemos no Brasil, porque é o Estado que cuida dessas coisas, é o Estado que faz essa gestão, e o Estado não tem nenhuma condição, até porque uma grande parte do funcionalismo público é incompetente, porque não se atualiza, porque não corre atrás, porque sabe que o seu salário vai estar lá disponível, fazendo ou não fazendo o seu trabalho. Mas o que eu queria falar hoje é isso, é que a gente tem essa consciência, que no momento que a esquerda assume, as coisas degringolam. Por quê? Porque a esquerda não tem projeto de país. A esquerda tem projeto de poder. A esquerda quer se colocar no poder para colocar os seus aliados, seus amigos, os seus parentes, aqueles que são da sua bolha. Independente se são competentes, se não são competentes, se sabem, se não sabem, se servem, se não servem, se são preparados, se não são preparados. Para a esquerda não existe isso. Para a esquerda existe eu, a minha família e os meus. Estando bem, o resto que se exploda.
Então é muito simples, é muito fácil a gente entender essa lógica. Por que aonde a esquerda bota a mão a coisa degringola? Porque eles não estão nem aí para a capacidade das pessoas. Eles estão aí para a capacidade de ganhar dinheiro. Então é isso, é muito simples e é muito absurdo a gente ver, principalmente a Globo, mas a mídia em geral. Eu não olho a Globo, mas a gente vê depois nas redes sociais a Globo tentando demonizar Donald Trump. É tão idiota, é tão burro, é tão ignorante. E aí a gente vê também o que as faculdades de jornalismo no Brasil formaram. Jornalistas que não sabem nada com nada vezes nada, que não conhecem nada de história, que não conhecem nada e ficam ali somente militando com frases prontas, com discursos prontos, militando a favor da esquerda, sem nenhuma base, sem nenhum conhecimento. É vergonhoso. Eu, se fosse jornalista, teria vergonha de ver o que eu vejo na televisão aberta. É importante que a gente pense sobre isso, que a gente se informe, que a gente entenda o que está acontecendo para não falar besteira e não passar vergonha por aí.